contar uma história de família, mas essa família passa por uma história também de vida, de humanidade. Esse é meu avô, que nasceu em 1902. Nasceu em Bremen, na Alemanha. Bremen é um porto muito importante na Alemanha, um escoamento de navios, de cargas, e ele passou a juventude estudando técnica naval, de como consertar navios. Passou a Primeira Guerra e um pouquinho de história. Depois da Primeira Guerra, depois do Tratado de Versalhes, a Alemanha entrou num caos absoluto. O vovô me contava que ele saía de manhã com uma caixa de sapato de milhões de marcos para comprar pães e voltava de tarde ou no dia seguinte com uma caixa e meia. Era a hiperinflação. E aí, depois da guerra, com essa pressão toda, ele decide pegar um navio em Bremen e aportar em Brasil. Aqui ele conhece uma brasileira, em Petrópolis, se casa, tem 4 filhos, e uma delas é batizada de Brasília, pelo amor dele ao país. O mais incrível é que, quando começa o movimento do nazismo, em 1933, por volta de 1934, que ele deixa a Alemanha, a mãe e 2 irmãos. Ele era o mais novo dos 3. Recebe do Adolf Schiffer, o irmão mais velho, uma carta convocando que ele volte à Alemanha para pilotar os famosos U-Boats, submarinos de alta geração, para poder se juntar àquele orgulho da pátria, que era na verdade, era uma febre que se assemelha muito a muitas coisas que acontecem no país hoje, ou no mundo, com essas febres de acreditar nas verdades absolutas. Ele simplesmente recusa voltar para a Alemanha. E aí ele é simplesmente deserdado. Ele me lê essa carta de deserdação do irmão com uma emoção tão forte, porque ele perde toda a parte da herança, ele perde o direito de voltar à família, ele perde o contato com todo seu laço familiar e fica isolado no Brasil com seus filhos e sua esposa. Paradoxalmente, nesse tempo que ele fica aqui no Brasil, ele é um pacifista, papai me contava, ele me contava também, que a casa deles, não só em Petrópolis, mas também no Rio, quando se mudam, era constantemente pichada com suásticas e ele era sistematicamente acordado no meio da noite para ser chamado a uma delegacia para depor por suspeitas de espionagem ou informações privilegiadas para os alemães. Logo depois da guerra, passou décadas depois, ele consegue, junto com o consulado alemão, encontrar um irmão vivo em Bremen e volta para Bremen. Volta para Bremen, quando ele volta para cá, de volta para o Brasil, ele vai encontrar o irmão, é uma emoção imensa esse encontro, depois de anos. A mãe morreu, o irmão mais velho morreu no cerco de Berlim, o irmão mais velho lutou pelo nazismo. Ele volta ao Brasil com uma parafernália, e eu era um adolescente na época, de cruz de ferro, de medalhas, de espadachins. Isso me criou um encantamento. Eu andava em casa vestindo assim, parecia, vestindo suástica, vestindo capes, vestindo capacete, vestindo... Para mim era um encantamento aquele desenho. Meu pai sempre me alertando, isso não é assim, isso não é assim. Quando eu comecei a estudar o jornalismo, comecei a fotografar e comecei a entender um pouco mais do que era esse movimento todo, eu entendi que existia uma diferença entre a Segunda Guerra Mundial e a questão dos campos de concentração. Uma questão simples. O Holocausto que nós conhecemos não foi uma questão de guerra. Não há motivos militares para o Holocausto ter existido. Era uma perseguição contra pessoas, não só judeus, mas ciganos, testemunhos de Jeová, homossexuais, pessoas contrárias ao regime. O que nós fizemos, eu e Renata, minha mulher, começamos um árduo trabalho junto aos campos, principais campos, não só na Alemanha, mas em Praga e na Polônia, de tentar buscar ir para lá para entender o que estava acontecendo, o que acontecia no mundo com isso. Seriam esses campos cemitérios? Sim. Seriam memórias de recordação? Sim. Seria forma de denúncia para você não esquecer o que aconteceu no passado? Sim. Por 2 anos consecutivos, a gente ficou tentando, conseguimos o apoio de companhias aéreas, de consulados, e principalmente um salvo-conduto dos 3 principais campos, para nós irmos lá e fotografar coisas que os turistas não podem. Vocês terem uma ideia, a diretora de Auschwitz nos falava que uma companhia de lingerie francesa entrou para Auschwitz fazer uma campanha de calcinha e sutiã dentro do campo de concentração. Eles entraram sem permissão para fotografar modelos com calcinha e sutiã dentro de um campo de concentração. Então, para você entrar em Auschwitz hoje, você tem todo um sistema de segurança para tentar preservar uma memória muito dolorida. E é muito comum ver selfies, assim, é muito comum a gente ver as pessoas tirando selfies nos campos, sorrindo, ou brincando nos trens, por desconhecimento completo, porque cada vez mais esse afastamento da realidade está acontecendo. Foi o que a gente fez, a gente conseguiu ir para a Europa, nós passamos 15 dias trabalhando,
15 dias, e nós fazíamos 10 anos de casado. Quando eu falei, amor, vamos viajar agora. 10 anos de casado. Presente, vamos para onde? Para Teresina, Praga, vamos para um campo de concentração. Foi um presente um pouco de grego. Mas fomos. A Renata escrevendo, eu fotografando. E aí começamos a perceber que fotografar um campo, entrar no espaço de memória desse, é muito forte. É muito forte porque não há vida, não há só tristeza, há um silêncio absoluto. Depois de 15 dias, 1.800 registros, nós voltamos dos campos, decidimos fazer uma coisa. Vamos dar voz a essas vozes, voz às fotos. O que nós fizemos? Começamos a entrevistar as pessoas que passaram por aí. Para isso, o que a gente fez? Envelheceu as fotos ou deixou-las de uma forma preta e branca para passar um ar de atemporalidade. Elas poderiam ser vistas em qualquer lugar, em qualquer época, poderia ser 1945 um filme colorido. E aí começamos a entrevistar as pessoas que passaram por esses lugares, que sobreviveram e estavam no Brasil. Aí você consegue perceber que a foto funcionou como um mecanismo de memória, de trazer uma dor que estava guardada, que precisava ser expurgada. De você ver, assim, velhos, pessoas idosas, chorando copiosamente. Quando vi uma foto, eu passei por aqui, professor Fred. Eu vi esse corredor. Aqui tinha um cachorro que latia para mim. Aqui tinha um pedaço que eu chupava batata, que eu roubava batata, escondia batata debaixo dessa cegonha, onde a gente escondia a batata da cozinha para poder comer. Isso foi extremamente forte. Como nós começamos essa viagem? Primeiro campo, Sachsenhausen. Dentro da Alemanha, foi aberto em 1936, a guerra começou em 1939. Em 1936, a Alemanha nazista contratou uma série de empresas de tecnologia para fazer um censo dentro da Alemanha para saber quem era judeu. Quem tinha um sobrenome, quem tinha negócios, e começou a mandar para esse campo, que era uma antiga cervejaria dentro da Alemanha, a meia hora de Berlim, as pessoas para lá. Não existia execução ainda, câmeras de gás, mas sim prisões solitárias. Um dos pontos mais marcantes foi nós descermos na cozinha do campo e ver que eles colocavam os exemplos da comida como uma disciplina. Trabalhar na cozinha do campo de Sachsenhausen era um privilégio para os prisioneiros, porque eles podiam roubar cascas de batata e botar na boca e chupar. A chance de sobreviver numa cozinha de um campo de concentração era muito maior do que viver no campo, porque a cota de calorias por dia para cada prisioneiro já em 1936 eram 100 calorias por dia, 100 calorias que eles tinham por dia, isso controlado metodicamente pelos alemães. Essa é uma foto mostrando a disciplina da limpeza, as batatas sendo limpas. E aí, em um momento, alguns prisioneiros têm a chance de pintar o que eles não conseguem ver lá fora. Se observarem marcas de tiro, foi a libertação dos russos. Entraram na cozinha para libertar, porque era o único lugar, o último lugar que os prisioneiros ficaram seguros. Algumas vezes tinham chances de pintar na cozinha e expressar uma dor muito grande. Isso antes da guerra acontecer. É mais paradoxal, é mais importante. E o campo foi libertado em 1945 pelos russos. E por essa porta, os prisioneiros saíram. Eu me lembro que alguém viu e falou, eu sei dessa fechadura. Quando abriram a fechadura para os prisioneiros, foi o momento que eu senti livre. Então, assim, são pequenos detalhes das fotos que trouxeram uma força, uma emoção desses sobreviventes que eles precisavam falar, eu precisava escrever, a Renata que escreveu comigo, para mostrar de como era forte essa emoção. De lá, fomos para um campo emblemático, chamado Teresin, em Praga. Quando os alemães começam a descobrir, alemães nazistas, que existiam fortunas guardadas dos alemães judeus que viviam na Alemanha, o que eles fazem? Fazem um campo modelo e criam uma cidade, Hitler cria uma cidade para os judeus. Foi chamado Teresin. O que era essa propaganda? Venha para um spa, venha para um lugar que você possa plantar, venha para um lugar que você possa ler. É um lugar maravilhoso estar em Teresin. O incrível é que os prisioneiros chegavam aqui, chegavam em vagões de primeira classe, com sua melhor roupa, entravam num vagão em Berlim, iam para Praga, para Teresin, com sua melhor roupa, melhor vestimenta, com as bolsas cheias de ouro, diamantes, relógios, tudo que tinham na bagagem. Quando chegavam, encontravam isso. O que encontravam? Encontravam uma cela coletiva, as roupas eram tiradas, eram dados uniformes, e agora eles eram prisioneiros comuns. Por que esse campo foi feito? Porque a Cruz Vermelha começou a desconfiar que alguma coisa está acontecendo na Alemanha muito forte, porque começou a subir muita gente, começou rumores que estava tendo torturas, execuções na Alemanha. Terezinha é um campo que volta e meia a Cruz Vermelha ia ver para se está tudo bem.
O que eles faziam? Botavam os prisioneiros bonitos, maquiados, mulheres com batom, bem vestidos, tiravam o uniforme, e eles apresentavam essas pessoas para lá. Mas, na verdade, por trás desse campo, você vê os espelhos, foram colocados pelos nazistas. Eles estão muito acima da altura, para passar a ideia que os prisioneiros tinham uma boa vida de um campo chamado Terezin. Mas não, eles não tinham roupas lavadas. As roupas eram colocadas numa máquina de steaming, de vapor. Os uniformes, nem roupas tinham, os uniformes que eles usavam, numa máquina de vapor, e eles vestiam as roupas molhadas ainda. A ideia é tentar matar os piolhos, que eram muito constantes, e continuava a vida. Aqui, uma força fantástica que é como a propaganda pode enganar as pessoas. É um cinema de Terezin que passava um filme em que prisioneiros jogam contra soldados. E aí, aqui sentavam os escritores da Cruz Vermelha e assistindo esse filme, eles falavam: aqui é um ótimo lugar para os alemães viverem, é um perfeito lugar. Aqui eles estão felizes, aqui eles vivem bem. Mas não, era só uma propaganda nazista no cinema, que existe até hoje. E quem abriu essa porta para nós era um velhinho que a gente tinha quase certeza que era sobrevivente, porque ele tinha uma dor no olhar. Ele deve ter sobrevivido e ficado no campo, porque ele tinha uma carga de tristeza quando passava esse filme, imaginando. Nada foi assim. Para as pessoas que percebiam que tinha uma fraude por trás desse campo, só havia uma solução. Ou o campo estava enchendo demais, ou alguém estava reclamando, e a solução era exterminar. Esse é um campo subterrâneo que sai da fortaleza de Terezin para o muro de fuzilamento. Porque Terezin era o entreposto, na verdade, para Auschwitz, que foi o maior emblemático, o campo mais forte. Aqui as pessoas eram colocadas e fuziladas. Voltando, terminando Terezin e indo em direção a Auschwitz, a gente para na Cracóvia, onde o Papa nasceu, e descobre que lá, um cara muito importante na vida da gente, ou na vida da humanidade como exemplo, Oskar Schindler montou uma fábrica para salvar 1.200 judeus da morte. E essa fábrica se transformou hoje num museu permanente dos objetos achados pelas pessoas que perderam a vida, como carrinhos de bebê, brinquedos. Todos esses objetos foram objetos achados nos guetos, que foram tomados pelos alemães, em que enviaram os judeus para os campos. São recordações de uma vida inteira, documentos, brinquedos, objetos. E aí o próprio Schindler, atrás das panelas que os prisioneiros faziam, que não serviam, na verdade, para nada. Era só uma forma de dar uma desculpa ao governo alemão nazista, que havia, sim, uma produção no campo, mas era meramente para constar que estavam lá fazendo, trabalhando. E assim, durante toda a guerra, ele salvou a vida de 1.200 judeus. E aí a gente entra no ponto mais, para mim, o mais forte da história, Auschwitz-Birkenau. Auschwitz era um complexo gigantesco. Imaginem que quando a Alemanha expandiu, cresceu, ela conquistou territórios, França, Grécia, Hungria, entrando pela Rússia dentro, ela precisava de um lugar maior para colocar as pessoas. Então ela fez um campo gigantesco que foi altamente planejado para receber muita gente. Inicialmente, se criou Auschwitz I, que era um campo construído com tijolos, em que as pessoas que chegavam eram fotografadas. Só que o volume de prisioneiros aumentou tanto, que não dava mais para fotografar. Agora, crianças, velhos e mulheres eram tatuadas. Entrava por o campo e recebia uma tatuagem rapidamente feita no braço. Porque essa primeira fase de Auschwitz, prisioneiros de Auschwitz I, eles eram fotografados e botados nos uniformes. Já em Auschwitz II, que é Birkenau, eles são tatuados. Aqui funcionou onde o anjo da morte trabalhava, Joseph Mengele. E nós ouvimos um testemunho de uma sobrevivente falando: professor, eu fui preso com a minha filha, com a minha mãe, e tiraram nosso sangue para saber se era um sangue judeu ou católico. Como se algum exame de sangue provasse se você era judeu, católico ou protestante, era mandado para os centros de pesquisa da Alemanha para saber se o sangue era verdadeiramente. Os homens tinham suas calças abertas da rua para saber se circuncisados eram presos. O que aconteceu nessa época foi um imenso contrabando de certificados para salvar os homens quando eles eram parados na rua, tinham que abrir a calça e falar: olha, eu tenho um atestado que eu tive que ser circuncisado porque eu tive uma doença venérea. Isso virou na Alemanha um tempo muito forte, mas depois os alemães descobriram, os nazistas, e tomaram os certificados.
Esse era o pátio de formação diária, onde que as pessoas que não cumpriam ou faziam alguma coisa errada eram enforcadas naqueles trilhos. E esses trens levavam dias. Saindo da Grécia até Auschwitz, a Polônia, levava-se 4 dias no vagão de gado, sem água, sem nada. A câmara de gás, Auschwitz I tinha uma câmara de gás. Cresceu-se tanto o volume de gente que foi para os campos, precisou-se criar 4 câmaras de gás. Essa câmara dava conta ou executava centenas de pessoas por dia. 2 anos depois que ela foi aberta, se criou 4 câmaras com 1.200 execuções por dia. Aí vocês veem aqui, se o trem passasse por aqui, as pessoas seriam selecionadas. Se ele passasse por aqui, era um vagão de velhos, crianças inúteis. E direto para as câmaras de... Por que tantas pessoas lá no fundo? Porque lá é o trem que significava que ele ia direto para a câmara de gás. Quem passasse no meio ia para um barracão para se selecionar, saber se podia trabalhar, se podia ficar no campo, e assim por diante. Essa virava, meramente virar isso para poder entrar para a câmara de gás ou para a seleção. Um banheiro coletivo que as pessoas depois tinham minutos para poder usar o banheiro todos juntos, ao lado dos barracões. Não existia mais construção sem barracões. E aí eu fecho a questão por que um projeto como esse nos dias de hoje? É muito pouco tempo, 74 anos. A gente não pode esquecer. Hoje as migrações no mundo, as questões de territorialidade, as questões raciais, as questões de intolerância, estão sendo disseminadas de uma forma em que a Europa está disseminando cada vez mais uma eugenia europeia, impedindo migrantes de chegarem na Europa. Síria está devastada. Brasil, com milhões de movimentos políticos em relação à questão de somos direita e esquerda, nazismo e direita e esquerda, não, nazismo e tirania. Então esse memorial foi criado porque é um memorial criado em Berlim para tirania e vítimas da guerra. Vítimas da guerra são algumas pessoas, tirania são a força dos homens contra as populações mais fracas. É apenas um recado para que não esqueçamos jamais. Não é sobre guerra, não é sobre nazismo, é sobre humanidade. Se nós não nos alertarmos para o movimento diário de proteger a integridade humana, a gente pode cair no caos de bárbaro. E a bárbaro está muito próximo de uma virada de mesa. E assim termina uma história que virou livro. Gente, muito obrigado, foi uma honra estar nesse TED.